o Tite confirmou que o Ederson vai ser titular, né? E o Alisson tá lá à disposição. Isso, tudo bem, o Alisson voltou de lesão, mas já deve fazer o quê? Uns 5, 6 jogos, né? O Alisson voltou de lesão. Ainda assim, o Ederson vai ser. O Tite, na resposta, diz que todos são muito bons, que é o momento, que o Ederson tá muito bem, fisicamente, tecnicamente e tudo mais. Com todos os goleiros à sua disposição, Mauro, você escalaria qual como titular? Alisson, ainda manteria a ordem Alisson, Ederson, e cada vez mais, apesar do ótimo momento do Everton, eu sei que é muito cedo e depois de quarta-feira é mais complicado ainda, mas cada vez mais pensar, mais cedo do que o Tite que o chamou em 2018, naquela coisa de chamar um goleiro jovem, que eu detesto, para não falar que nem é que eu não gosto, eu detesto chamar um terceiro goleiro jovem para qualquer jogo, porque é jovem. Porque se os dois se machucam, aí você bota um jovem com uma seleção brasileira. Mas ele já é bom, Mauro. Ele já. Não, o Hugo, no caso, é um dos maiores potenciais de goleiro que eu vi no mundo nos últimos anos. Só que, por exemplo, o Ivan, que eu acho ótimo da Ponte Preta, não é goleiro da seleção. E não sei se será. Também, né? Sabe, o Renato, que em 2000, saudoso professor Valdir Joaquim de Moraes e Vanderlei Luxemburgo convocaram, e não tinha estreado pelo Corinthians, que a gente é goleiro. Não dá, a terceira é legal, ele tá vendo o ambiente, ok. Hoje, inclusive, com a TV da CBF TV, que é ótima, mostra os bastidores para saber o que é bastidor. Gente, não dá. Sabe, é seleção brasileira e é goleiro. Vai que acontece, ainda mais nesses momentos. Não estou falando hoje, até porque ele, para as eliminatórias, ele tem chamado os principais. Cara, você não pode chamar, não é brincadeira, não é sócio torcedor, não é o Fast Pass da Disney para você chegar, é seleção brasileira, cara. E aí a gente, com essa impaciência absurda, sabe, não, isso eu nunca vou entender do Tafarel e do Tite, essa coisa de chamar o terceiro goleiro. Mas o Hugo tem esse potencial todo, o João Paulo dos Santos tem, o Everton, o próprio Diego Alves, o Cássio ainda, o Santos. O terceiro goleiro não é problema, mas ainda acho, até pela experiência, aquilo que o Aleu fala, e desta vez com muita razão, nível de enfrentamento, ainda é Alisson, número 1, o 12 é o Ederson e o 22 é ainda cada vez mais aberto, que temos ótimos goleiros, tá? Agora, para esse jogo, claro que o Tafarel sabe muito mais do que eu, o Tite também e tal. Entendo o Ederson, tá, para até ver alguma coisa, tal, o trabalho com a bola, com os pés, tá, mas eu acho que, na dúvida ainda, se a Copa começasse hoje, embora seja a Copa do Mundo Eliminatórias, eu iria com o Alisson. Pois é, a resposta do Tite, ela é assim, ó, Jorge, nós temos 3 goleiros, o Everton fez 2 bons jogos e vem numa sequência muito boa também no Palmeiras. Falei isso pessoalmente aos 3. Junto com o Tafarel. Alisson é um excelente goleiro. A Ederson passa por um grande momento técnico e físico. A gente não julga quem é melhor. O momento é importante para o jogo da Venezuela. Por isso, é Ederson o goleiro titular. Achei louca essa parte do... A gente não julga quem é melhor. Se é o técnico da seleção brasileira, não é exatamente fazer isso. É muito difícil entender, tem sido muito difícil, Tainá, entender alguns critérios adotados, externados pelo Tite. As decisões do Tite, muitas vezes elas são contraditórias, elas são de difícil compreensão, porque, vamos lá, a não ser que o Alisson tenha chegado na seleção com alguma questão física, alguma questão de peso, porque ele ficou um mês fora, mas ele já jogou quase 500 minutos, ele vem de 5 jogos seguidos como titular e jogando os 90 minutos, 2 jogos de Champions, nesses 5 aí, clássico com o Manchester City, ele vem jogando. Eu acho que uma mudança como essa, e aí eu vamos excluir o Alisson da análise, vamos fazer um recorte aqui de Ederson e o Everton, tá? Mudou. O que mudou da última data FIFA? O Everton foi titular na última data FIFA, lá no jogo com o Peru e tal. O que mudou? O que mudou? Mas naquela, me ajudem porque a memória às vezes falha. Naquela o Alisson não tinha sido cortado, o Ederson não tinha nem sido convocado, né? Aí o Alisson foi cortado e o Ederson foi chamado. O Ederson estava num momento complicado de início de temporada. É importante lembrar, e talvez por isso não tenha sido originalmente chamado lá, e depois veio, o Alisson machucou e tal, e o Everton foi o titular. Eu estou tentando encontrar, tentando vislumbrar qual foi a grande mudança significativa, substancial que aconteceu no desempenho do Ederson para que ele ganhasse a vaga do Everton, para que mudasse tanto o quadro de um cara sendo descartado para titular da seleção brasileira em um mês. Eu não consigo enxergar, eu não sei em que caminho o Tite encontrou respaldo para essa mudança de hoje. Eu não sei qual. Você tem
não dá para o Tite falar, eu não olho aqui o potencial técnico. Claro que olha, tanto que o Neymar, por exemplo, é titular indiscutível da seleção. E se você tem o melhor goleiro do mundo, para muitos hoje é o melhor goleiro do mundo à disposição, que é o Alisson, salvo o caso de força maior, salvo o Alisson não estar nas melhores condições ainda, ou o Ederson tá comendo a bola e virar candidato de uma hora para outra melhor goleiro do mundo, eu não consigo encontrar justificativa para mudança. Eu acho que o Tite poderia, talvez, jogar mais aberto. Eu quero dar ritmo aqui pro Ederson, eu quero testar, eu quero abrir uma disputa aqui no gol. Beleza, eu quero mostrar que todo mundo é importante, beleza, mas fica muito vago quando ele fala do ótimo momento, como é que é técnico e físico. Então quer dizer que só o Ederson tá nesse ótimo momento, desse pico físico e técnico, e isso quer dizer que os demais não estão? Falta muitas vezes clareza do Tite ao passar a sua mensagem. Jogar limpo, eu não consigo às vezes sentir isso. Eu posso estar enganado, ele pode estar jogando limpo e eu não estou percebendo, mas não está aparecendo para mim. O Thiago Santos aqui nos comentários, Vitor Sérgio, lembra, sabe o quê? Aquela resposta do Klopp pro Tite. E aí o Thiago Santos diz, será que foi birra com o Klopp? Não, né, gente? Certamente não foi birra com o Klopp. Mas a galera não esquece o negócio. Agora faz sentido, Vess, o que o Jorge disse. O Jorge disse, a mim não está convencendo, né? O discurso e a prática parece que não estão conversando. E você, esses tempos, escreveu sobre isso, né, Vessi? Que o Tite traía as ideias do Adenor, algo nesse sentido, não foi? Eu acho que o discurso do Tite tem traído o próprio Tite, né? As palavras do Tite ultimamente, assim. Antes, abrindo um parêntese, né? Na época lá eu apanhei pra cacete. Vou abrir um parêntese e voltar lá no assunto. Apanhei pra cacete quando eu falei que o Klopp, ele não tinha condição de dizer o que ele falou do Fabinho, né? Ele não vive o ambiente da seleção para saber. Ele não... A menos que o Fabinho tenha pedido para ele dizer, ele não retratou ali o sentimento do Fabinho, eu imagino que não. E ele não tinha condição de dizer que, por não ter minutos, o Fabinho não é importante. Eu confio plenamente disso. Acho que o Klopp foi muito mal nessa. E tanto foi mal, que o Casemiro não foi. Então, se o Fabinho estivesse lá, o fato do Fabinho não estar lá está fazendo falta para o Tite, só para pontuar. Voltando ao Tite, aí eu sou obrigado a lembrar. Desde a Copa do Mundo, o discurso do Tite, ele tem falado coisas que eu tenho muita dificuldade de acreditar que o Tite pensa de verdade. Como, por exemplo, eu duvido que o Tite acredite de verdade que o jogo da rodada 33 do Campeonato de Pontos Corridos é mais importante que o jogo da rodada 3. Eu duvido que o Tite pense isso. Eu duvido. Eu vou ter a chance de entrevistar para ele, você vai dizer, mas é mole falar quando o cara não tá aí. Não tem problema. A primeira vez que eu estiver com o Tite, eu vou perguntar isso para ele. Eu duvido que o Tite acredite nisso. O Tite é técnico de vários títulos de pontos corridos. Ele não acredita nisso. Ele não acredita nisso. Certeza que ele não acredita. Como ele não acredita que o Arthur mereça a convocação hoje. Não acredita. Mas por que ele convoca, Vitor Sérgio? Porque eu não sei, porque o Tite está traindo a si mesmo. É por isso. Mas aí eu não vejo muito sentido. Não é possível. Ele não acredita e ele convoca por quê? O que tem aí, então? Não sei. Eu queria entender. Eu queria ter a chance de perguntar. Enfim, mas não tem problema. Agora, só para dizer, nesse caso específico, eu acho que o Jorge foi sensacional ali. Ou você diz, o Alisson está voltando agora, embora já tenha jogado no Liverpool, eu acho que, por ele estar voltando agora, eu acho que o Ederson está mais pronto para esse jogo. Ou o Ederson jogou... Se bem que o Ederson nem jogou os últimos, né? Quem jogou os últimos foi o Everton, né? Então, isso poderia ser um argumento. Não, eu estou deixando o goleiro que jogou as duas anteriores. O Alisson não jogava com isso aí, porque teve a pandemia há muito tempo. Então, ok. Você tinha várias coisas. Ou ele poderia dizer, não, eu acho que o Ederson vem aí, eu acho que eu quero manter o Ederson em competição, eu quero deixar o Alisson ligado também, poderia. Agora, ele dizer, aqui a gente não mede quem é melhor, não então faz sentido, a gente tem um problema, né?
Então a gente tem um problema, né? Se ali não mede quem é o melhor, a gente tem um problema grave. Pô, como é que é a seleção é escalada, então? Então, por isso que eu estou dizendo, cara, assim, o Tite, ele fez um trabalho excepcional até a Copa do Mundo. Acho que ele sentiu a Copa do Mundo como um jogador sente, como um jornalista sente. E no pós-Copa do Mundo, o trabalho dele é regular, mas as entrevistas dele são péssimas. Vejamos, hein, Tite?